Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, um blend cercado de polêmicas e informações de bastidores e exclusivas sobre o caso de Cauê Furquim. O Bahia pagou a multa rescisória nacional e levou o jogador. O Corinthians vai brigar na FIFA, na justiça, para recuperar o atacante. Também vou trazer para vocês bastidores de salário, quanto o Corinthians gastou com jogadores muito inferiores tecnicamente e quanto ofereceu para Furquim. Vamos também falar nesse blend de informações os bastidores de uma proposta que o Corinthians fez recentemente para Cauê Furquim. A proposta não foi aceita. Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem exclusivo. Um dos candidatos a presidente do Corinthians, André Castro, explica como arrumou e vai arrumar 5 bilhões, cerca de 5 bilhões de reais para colocar no Corinthians caso ganhe a eleição. Tudo isso agora num blend cercado de informações de bastidores e exclusivas para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Rapaz, eu vou começar esse blend de informações, vou deixar até o Cauê Furquim para depois, e trazer aqui para vocês, né, que eu acho importante, pela primeira vez, a palavra, né, do André Castro, que é candidato à presidência do Corinthians, tá? Ele explica aqui para mim, né, já que é um questionamento, como que ele arrumou 5 bilhões, 1 bilhão de dólares, né? Quase não, né? Até mais do que 5 bilhões de reais, né? O povo quer saber, né? Né, saiu essa promessa e o povo está indagando. Então o canal Café do Setorista faz o quê? Vai atrás, entre em contato e traz a palavra dele para você. Vamos ouvir? Samir, só tentando te explicar um pouco melhor a situação aqui, tá? É um grupo financeiro que se comprometeu aqui em carta que eu tenho aqui, registrada, tá? Em aplicar no Corinthians em até 1 bilhão de dólares, tá? É real, eu tenho a carta, eu tenho os comprovantes e as garantias financeiras que esse dinheiro está disponível. Tá? Então, só se definindo realmente onde que vai se aplicar esse dinheiro, porque por trás dessa empresa tem um banco digital, tem um grupo de hospitais, tem uma faculdade e tem uma empresa de mobilidade, tá? Então, é isso que está se definindo na empresa, a estratégia de marketing deles que estão se definindo, tá bom? Eles têm outros grupos, tem outras empresas parceiras também no Brasil. Então, a ideia é essa. Então, o dinheiro, qual que vai ser a contrapartida? A contrapartida vai ser usar essas marcas no Corinthians. Tá? Isso abrange o quê? As conversas até o momento. Arena, CT da base, CT do profissional, alguns camarotes, tá? Que vão ser conversados ali. A gente está colocando e começando a fazer alguns detalhes, tá? Para que tudo fique no papel de uma maneira correta. Então, funcionaria dessa maneira, tá? Só para ter uma ideia, assim, bem macro, bem simples, para todo mundo entender, tá? Então, a contrapartida é essa, tá? Usar as marcas dentro do próprio Corinthians e estamos discutindo a questão de tempo, né? A Arena, 10 anos, CT, 5 anos, e assim vai, tá? Camisa também interessa para eles, colocar algumas marcas ali. Então, vamos dizer assim, Arena vale 1,5 bi, tá? 1,5 bi, o que vai fazer com esse dinheiro? Um pré-requisito, quitar a Arena, tá? Esse é um pré-requisito. Qualquer coisa que a gente for mexer na Arena é com a quitação da Arena, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que eu posso te falar nesse momento, tá? O projeto é muito grande, viu, Samir? Eu acho que numa live aí a gente consegue conversar melhor, com mais detalhes, mas basicamente é isso, tá? Sei que vão surgir outras dúvidas, guarda ou me manda que eu vou respondendo aí, quando puder, e na semana a gente fala ao vivo, tá bom? Um abração. Aí, ó, a palavra aí tá, né, do André Castro aí em primeira mão para você, tá? Em público, né? Ele que é candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista e promete 5 bilhões, cerca de 5 bilhões, caso ganhe a eleição para investir no Corinthians, tá? Deixa o seu like aqui, comente sobre o André Castro, ele que explicou aí a questão, falou que já tem documentação e provas, né, que tem essa grana, beleza? Comenta aqui. Agora o assunto que chocou todos nós nesta quinta-feira, o assunto envolvendo, né, o nosso querido Cauê Furquim, tá? Um assunto, né, bem complicado e eu quero trazer algumas coisas para vocês importantes. É muita coisa exclusiva que eu vou passar. Primeiro, que o Corinthians, né, divulga uma nota oficial, não saiu ainda na gravação do Blend, mas vai sair, talvez no momento que você estiver assistindo o Blend, o Corinthians já soltou essa nota oficial e o Corinthians vai para cima do Bahia, tá?
Então eu vou trazer com exclusividade algumas coisas que o Corinthians se baseia, tá? Primeiro, alguns documentos que me mandaram aqui com regulamentos, tá? A FIFA proíbe, né, que um clube entre em contato diretamente com um jogador que esteja sob contrato, a menos que tenha autorização do clube atual dele, coisa que não aconteceu. A regra está no regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, o RETJ, o artigo 18 do parágrafo 3. Um clube só pode negociar com um jogador de outro clube nos últimos 6 meses de contrato, ou se o clube detentor dos direitos dele der consentimento formal, coisa que não houve. Isso vale tanto para discutir salário, bônus, contrato futuro, quanto para oferecer pagamento de multa rescisória. O fato de haver cláusula de rescisão não dá carta branca para pular o clube, né? O clube interessado ainda precisa comunicar oficialmente o clube atual antes de falar com o jogador, né? O Corinthians alega que está aqui, ó, a regra está no regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, tá? Artigo 18, parágrafo 3. Então, na visão do Corinthians, o Bahia burlou a lei. A FIFA proíbe que um clube entre em contato diretamente com um jogador que esteja sob contrato, a menos que tenha autorização, né, do clube atual, tá? A base, né, para coibir a abordagem direta ao atleta, né, sem ciência do clube, está hoje em 3 normas centrais. Primeiro, regra nacional da CBF, tá, de 2025, artigo 25, pré-contrato, negociação, o clube que pretende contratar um atleta deve informar por escrito o clube atual antes de entrar em negociação com um profissional. Além disso, o jogador só está livre para assinar pré-contrato com outro clube nos últimos 6 meses do vínculo. O descumprimento da notificação pode ser sancionado pela CNRD, tá? O artigo 28, inciso 2, qualquer jurisdicionado que atuar para induzir a quebra de contrato a fim de facilitar uma contratação, sujeita-se às sanções da CNRD. Enfim, tem muita coisa aqui. No Café da Fiel eu vou passar tudo para vocês, tá? A Lei Geral do Esporte, tá? Lei Geral do Esporte, contexto da multa, exige a cláusula indenizatória esportiva no contrato do atleta, tá? Para transferências nacionais, o valor pode ser livremente pactuado até o teto de 2.000 vezes o salário médio. E o pagamento da CI, né, pelo atleta novo clube de forma solidária viabiliza a rescisão, mas não cura eventual negociação ilícita prévia. O que significa, no caso, 16 anos de contrato recém-assinado em abril, né, que é aí de um contrato que foi assinado. Negociar termos, salário, tempo de contrato com o atleta sem avisar o Corinthians, que é o clube atual, viola, tá? Independentemente de depois de ter sido depositada a cláusula, tá? Viola o artigo 18.3 do RSTP. As normas são claras quanto à obrigação de notificar previamente o clube atual. Se o vínculo do jogador não estava nos últimos 6 meses, não havia liberdade para pré-contratar. Qualquer pré-acordo firmado antes disso é irregular e sancionável. Tá? O depósito da CIE, previsto na LGE, torna eficaz a rescisão do contrato de trabalho do ponto de vista civil, trabalhista e desportivo, mas não impede que o Bahia, o atleta e eventualmente intermediários sejam punidos na esfera associativa, na CNRD e a CBF, por negociação sem notificação ou aliciamento. Tá? O Corinthians já está tomando todas as todas as providências cabíveis, vai brigar, vai para cima do Bahia. E eu vou deixar para comentar mais no Café da Fiel. Uma coisa é o contrato ridículo que fizeram com esse garoto, tá? Outra coisa é o que o Bahia fez. Porque se fosse o Corinthians também, né, nós não vamos deixar de isentar o Corinthians, né, dessa brecha, não. Aqui não tem isso. Mas se fosse o Corinthians que tivesse feito isso com outro clube, todos os comentaristas esportivos, todos os apresentadores, todos os canais de TV só estariam falando nisso, né? Então, o Corinthians realmente tem que brigar com o Bahia, contra o Bahia, sim, nessa questão. E vou primeiro, Augusto Melo, Alex Brasil, todos os envolvidos que estavam na base do Corinthians, os ex-zagueiros Batata, Chicão, todos estavam lá governando a base, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Não para eles, né? Mas para você, torcedor corintiano. Sabe quanto era o salário do Furquim? 7 mil reais. E por isso a multa foi só de 14 milhões de reais. Sabe quanto que o Corinthians pagava
por um jogador, né? Não vou falar um termo ruim, né, para não judiar do menino, mas um jogador de nível técnico que nem se compara, não sabe dar um chute na bola, que chama Franco Delgado, uruguaio, 20 mil. Jogador que foi trazido ao Corinthians aí por alguns ex-jogadores, que eu não vou falar quem, mas você já deve imaginar. Como é que você faz um contrato em abril deste ano, oferece 7 mil reais, põe no contrato 7 mil reais de salário de multa para um jogador que todos sabiam e já falavam que ia ser uma grande revelação e, né, com status de principal promessa do clube nos últimos anos? Tanto que ele é o único da base diferente, o único, tá? Não tem Kaique, não tem ninguém. Dieguinho, era ele. E aí você dá 7 mil reais para ele e dá 20 mil para o Franco Delgado, um perna de pau que não sabe chutar uma bola, que passou pelo Corinthians e não fez nada. Alguma coisa está errada. Eu quero que você reflita sobre essa comparação que eu fiz. Sabe por quê? Essa comparação veio de dentro do clube. Outra coisa que eu quero falar que é bem importante, tá? O Osmar Stabile, tá? O Osmar Stabile, ele se reuniu com os representantes do Cauê Furquim, e eu vou passar as datas, tudo para você aqui, né? No dia, só para você ter uma ideia, tá? No dia 29 de julho, né? O Cauê Furquim faz um golaço contra o Botafogo, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal para vocês. Na ponta direita, ele dribla, acerta a forquilha. E naquele dia tinha lá pessoas do sítio, o próprio Nenê aí, do posto, né, que é o gerente da base, disse isso, né, para o GE, por exemplo, numa entrevista. Mas vou falar o que eu apurei. Nesse dia que ele faz esse golaço, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, chama o Nenê do posto e diz: vocês estão de olho no contrato desse menino, né? Ele já renovou o contrato? Renovou em abril. E qual salário? Não, aumenta o salário dele, Corinthians se reúne com os empresários, aumenta o salário dele e renova esse contrato. Senão a gente vai perder o garoto, porque eles sabiam que tinham pessoas do City lá. O Osmar, né, exige isso aí, né, faz esse pedido ao Nenê. Eles se reúnem, a diretoria do Corinthians se reúne com 2 representantes do Cauê Furquim. Tudo isso é informação de bastidor exclusiva para você, tá? O Corinthians faz uma boa proposta com um aumento salarial considerável para o Cauê Furquim. Os 2 sócios que estavam na reunião com o Corinthians, essa reunião aconteceu no dia 5 de agosto, tá? No dia 29 ele faz o golaço, no dia 5 de agosto o Corinthians se reúne com os 2 empresários e faz a proposta. Era uma proposta muito boa, tá? Os 2 empresários alegaram que gostaram da proposta e que iam renovar, mas deu um prazo, né, para assinar. Falou: só não vamos assinar agora porque o nosso terceiro sócio, né, estava viajando na Europa e eles não podiam assinar sem, né, que o terceiro sócio, né, também ali concordasse. O Corinthians falou: tudo bem, né, tudo bem. Então, só para você ter uma ideia, o Corinthians entende que eles já estavam já alinhados com o Grupo City e por isso, na visão do Corinthians internamente, por isso rejeitaram a proposta do Corinthians, tá? Ou melhor, nem rejeitaram, né? Enrolaram o Corinthians, que foi pior ainda. Porque se eles rejeitam, o Corinthians poderia fazer outra proposta. Mas não, eles falaram que iam aceitar e falaram que não só assinariam, só não iam assinar, porque um dos sócios, eram 3 sócios, a reunião foi com 2 sócios, e um deles estava na Europa e por isso que eles não podiam assinar. E aí, aconteceu isso. Quer dizer, vende um contrato amarrado estranho lá atrás, em abril, com salário pequeno, e agora essa questão. E o Corinthians perde um dos seus principais jogadores da base, o principal, talvez a principal joia, para o Bahia, vai brigar, como foi tudo falado aqui no canal Café do Setorista.